Oi, gente, meu nome é Júlia Rocker dos Santos, eu fui bolsista de iniciação científica CNPq e o título da minha pesquisa é Efeitos da adição de reforços qualitativamente diferentes sobre a resistência do comportamento à mudança. Então, para começar, o que é resistência à mudança? É a tendência de um comportamento a continuar ocorrendo quando é alterado o arranjo ambiental no qual ele era mantido. Então, nas pesquisas da área, normalmente nós utilizamos duas fases experimentais, a linha de base e o teste. Em ambas as fases, a gente vai utilizar os esquemas múltiplos. Um esquema múltiplo é quando dois ou mais esquemas de reforço ocorrem em uma só sessão e são sinalizados por estímulos discriminativos diferentes. E sobre as fases experimentais, a única diferença entre a linha de base e o teste é que no teste vai ser inserida a operação perturbadora, que vai causar uma mudança no contexto em que o organismo vai responder. A unidade de medida que a gente utiliza nas nossas pesquisas é a proporção de mudança, que vai ser basicamente a divisão da taxa de respostas no teste pela taxa de respostas na linha de base. E aí, quando duas respostas são comparadas, a resposta mais resistente à mudança vai ser aquela cuja variação mais se aproximar do valor 1, porque se não houver nenhuma mudança do teste com relação à linha de base, a proporção de mudança vai dar o resultado 1. O objetivo da minha pesquisa foi avaliar os efeitos da adição de reforço qualitativamente diferentes sobre a resistência do comportamento à mudança. Então, especificamente, a gente queria avaliar os efeitos da liberação de pontos mais chocolate versus só pontos sobre a resistência do comportamento à mudança. Então, nós tivemos 3 participantes com idades entre 18 e 30 anos, exceto estudantes de psicologia, portadores de LER, DORT ou diabetes. E o software utilizado foi o ProgRef versão 4. Então, nosso procedimento foi mais ou menos assim. Na linha de base, a gente tinha o primeiro componente, que era o componente verde, ou também o componente rico, em que a pessoa poderia ganhar pontos e chocolates. Então, em média, a cada 60 segundos, se a pessoa pressionasse o botão, que exigia 10 newtons de força para ser pressionado, apareceria um smile e ela ganharia 100 pontos. Além disso, desses pontos, em média, a cada 45 segundos, a pessoa ganhava um pedacinho equivalente a 1/3 de um bis. Depois que terminasse o primeiro componente, aparecia uma tela escura de aguarde por 30 segundos, né? E nesse momento, se a pessoa pressionasse o botão, não aconteceria nada. Depois disso, seguia com o componente vermelho, ou também chamado componente pobre, em que a pessoa poderia ganhar pontos em média a cada 60 segundos pela pressão do botão, mas não ganharia chocolate. E depois, voltava para o intervalo entre componentes e voltava à apresentação do componente rico. No teste, tudo foi mantido igual, exceto que a nossa operação perturbadora foi mudar a força exigida para pressionar o botão, que na linha de base era 10 newtons e no teste passou a ser 50 newtons. Então, aqui nós temos o gráfico dos resultados. No eixo Y, a gente tem a proporção de mudança e no eixo X, a gente tem as sessões de teste e os participantes. Aqui a gente tem uma linha tracejada que representa o desempenho da linha de base, o valor 1. Então, quanto mais próximo dessa linha estiverem os pontos do gráfico, maior foi a resistência à mudança naquele componente. Então, a bolinha rosa representa o componente pobre e a bolinha verde representa o componente rico. Aqui a gente pode ver que as linhas quase se sobrepõem. A gente também pode notar que para o P3 a taxa de resposta subiu com relação à linha de base no teste, e isso indica que talvez a mudança de peso ela não foi capaz de fazer a taxa de respostas cair, como aconteceu nos outros participantes. E aqui nós temos os dados do teste 2, que foi realizado apenas para o participante 2. Novamente, as linhas vão quase se sobrepor. Então, ora a resistência à mudança é maior no componente pobre, ora no componente rico. Então, os resultados obtidos não apontaram para a resistência à mudança diferencial sistemática entre os componentes. Então, não corroboram os resultados de estudos anteriores. Nós também levantamos a possibilidade de que talvez seria interessante fazer um teste de preferência antes de aplicar o reforço adicional, Porque teve uma das participantes que relatou que no final do experimento o chocolate já não era mais tão gostoso quanto no início.
Então, talvez se a gente tivesse feito um teste de preferência para verificar se a pessoa preferiria um outro reforço, esse problema teria sido eliminado. Então foi isso, gente. Muito obrigada.